Portanto, gravação iniciada, vamos dar início a mais um podcast do WXZ. Desta feita, só comigo, W, aqui na grande cidade de Rumelange, em pleno Luxemburgo. Em pleno não, porque isto fica um bocado já deslocado para o lado da França. Mas depois temos também X. X, introduz-te aí. Então eu estou, portanto, numa pequena terra em Inglaterra que parece que tem coronavírus. É o que dizem. Já estás a sentir o teu coronavírus? Não, eu não tenho, nem quero. Graças a Deus, não. Ainda bem, queremos todos que tu continues assim, porque prezamos todos a tua presença cá e o teu contributo para o site também. Muito obrigado. Eu, antes de mais, queria agradecer pelas suas belíssimas palavras que me enaltecem a um certo nível que eu, de facto, não mereço também a minha modéstia. Mas obrigado. Quem quer agradecer o seu enaltecimento sou eu. Não, repara. Não, mas repara, você não tem personalidade jurídica para estar a enaltecer quem quer que seja. Exato. Bom, hoje vamos falar de petróleo, ou petróleo para algumas pessoas, e vamos fazer aqui um formato um tanto ou quanto diferente. Aqui o X vai-nos explicar a sua mais recente paixão. Podemos dizer que é paixão, X? Sim. Paixão e também um pouco doença. Se calhar o que se falava aqui há uns aninhos atrás é a febre do ouro negro. Febre do ouro negro, ok. Pode ser, é um bom título para o podcast. Para quando Exato. O YouTube para a frente é a febre do ouro negro provocada por X. Exato. Melhor era só se conseguíssemos convidar o presidente de gasolina. Príncipe ouro negro. Exato. Então, olha, vamos começar com uma questão muito simples, fácil, que tu vais responder, que é como é que tudo surgiu. Como é que surgiu esta tua vontade de investir no petróleo? Como é que surgiu esta tua ideia? Baseado em alguma coisa? Como é que tudo isto surgiu? Conta-nos tudo. Isto foram várias camadas de informação que me foram chegando, nomeadamente do preço do petróleo. Creio que está bastante baixo e tem vindo a estar baixo há muito tempo. Mas uma das coisas que me fez acordar para isto foi o ataque que fizeram a uma refinaria na Arábia Saudita, uma das refinarias da Aramco, que foi atacada supostamente a míssil, possivelmente a drone, não se sabe, ou não há uma versão em que toda a gente concorde com a mesma. E esse facto fez disparar o preço do petróleo brutalmente. Mas foi por muitíssimo pouco tempo, foi meia dúzia de dias e depois o preço do petróleo voltou à mesma. E eu, isto é um bocadinho esquisito, mas pronto. Quer dizer que recuperou tudo bem, está tudo direitinho, não há medos de escalar, não há nada. Passado uns mesinhos, portanto isto foi em setembro do ano passado, mesmo a abrir este ano, em janeiro, houve um ataque dos Estados Unidos que mataram um dos mais altos generais do Irão. E que, pronto, o Irão controla o Estreito de Hormuz, onde passa uma quantidade brutal de petróleo via marítima, e esse facto fez disparar o preço do petróleo, mas que, todavia, passado ainda menos tempo, voltou aos valores normais. Okay. Normais, vamos dizer, os valores que estavam antes. Sim. Um espaço de muito pouco tempo. Isto foi o que de facto me despertou e começou a fazer pensar mais seriamente. O primeiro incidente foi o que começou a fazer pensar mais seriamente sobre o petróleo, e o segundo reforçou a minha ideia. Okay.
Pelo lado negativo, a questão do coronavírus, pronto, ainda está em desenvolvimento e tudo mais, ainda não se sabe o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, se vai causar muitas perturbações, pronto, a nível das economias mundiais, se não. Mas o facto é que o preço do petróleo desceu e manteve-se em baixo e continua-se a manter à data de hoje. Pronto, não sei bem quando é que o podcast vai sair, mas hoje é 14 de fevereiro. 2019, só para termos aqui um bocadinho de enquadramento. Se calhar 2020. Sim, 2020. Estava a pensar que estava a ver isto tudo na minha bola de cristal. Exato. Pronto, isto vem-me reforçar a minha opinião. Depois, toda a retórica por trás da nossa amiga Greta Thunberg-Stevens. Ok. Pronto, comecei a investigar e comecei a ver que muitos países, muitos políticos, muitas grandes personalidades começavam a apoiar esta causa, possivelmente para agradar as populações que se sentem movidas pela causa, porque a causa com mais ou menos fundamento científico é uma causa nobre e as intenções são boas e pronto, o mundo em geral está a ser movido por isso. Os políticos, para serem eleitos, têm que agradar as populações e para agradar as populações têm que fazer mais ou menos o que elas querem, seja baixar impostos, seja reduzir as emissões de gases e tudo mais. E esta retórica brutal sobre o aquecimento global tem vindo a atirar o petróleo para o esquecimento, até mesmo sendo renegado. E isto faz com que pronto, o preço baixe, não haja tanto interesse, há menos procura, o preço cai. E pronto, se calhar para não me adiantar muito mais só com esta pergunta, porque senão se calhar descarregava já aqui tudo. Ok, certo. Pronto, já tocaste aí em alguns pontos que eu queria também abordar contigo, ainda bem, porque vê-se que, ou seja, assim já consigo perceber que não traz problema nenhum em responder a algumas perguntas, pronto, e são coisas que eu acho que as pessoas também vão ficar interessadas em saber. Uma delas é essa tua, ou seja, no post que tu fizeste sobre esse teu investimento no petróleo e todo esse tema em geral, tu tiveste uma secção mesmo só para essa ativista, chamemos-lhe assim, de Greta Thunberg, e eu fiquei mesmo com a sensação de que tinhas algum tipo de, se calhar, não é uma quesília, porque se calhar é uma palavra um bocado forte, mas tinhas aí algum ressentimento quanto a ela, e queria saber em que é que isso está ligado, portanto, se é só o facto dela estar a alertar as pessoas para as emissões de CO2, ou se é por mais alguma razão, por estar a influenciar se calhar os políticos ou os governos ou o que seja, pronto. Qual é a razão para pareceres assim que tens uma opinião tão negativa em relação a essa pessoa? Não, eu não tenho opinião negativa nenhuma relativamente à Greta. Nenhuma, absolutamente. Pronto, posso não gostar da maneira como ela atua, mas sinceramente nem sigo o que é que ela faz muito. Foi principalmente à base da investigação disto, mas acho que a questão simplesmente é o facto. Eu até sempre fui e sou apologista das energias renováveis, de tudo, pronto, redução de emissões e tudo mais. E, de certa maneira, apoio brutalmente a mentalidade da Greta, sem qualquer tipo de dúvida. O que eu abordei no meu post, e posso reforçar aqui, é que, e, aliás, eu nem sequer quis dizer se a apoiava ou se não apoiava, ou se concordava ou discordava. Eu acho que o ponto importante aqui é perceber que ela é uma opinion maker muito forte, que arrasta decision makers ainda mais fortes, pronto, políticos e tudo mais, para mudar, pronto, para no fundo canalizar muito dinheiro para sítios onde não eram canalizados e para retirar subsídios de sítios que antes tinham subsídios e para proibir práticas que antes eram possíveis, neste caso as reduções das emissões.
E acho que este é o ponto fulcral. Uma coisa que eu não avancei tanto no post, e posso desenvolver aqui um bocadinho, porque foi entretanto leituras que eu fiz, investigações que eu fiz após enviar o post, é o facto de, como é que eu vou dizer, estas reduções de emissões, pelo menos com a tecnologia atual, não são rentáveis. Portanto, desde carros elétricos, pronto, há sempre a questão da energia dos carros elétricos, é feita provém muitas vezes de centrais energéticas que queimam carvão, por exemplo, que é brutalmente poluente. Portanto, tens um carro que é brutalmente ecológico, mas que é carregado com uma energia brutalmente suja. Isto é um exemplo. A questão da produção das baterias para os carros elétricos também causa uma poluição brutal. E pronto, isto é uma questão. A outra questão é também o facto de muitas das energias renováveis não serem eficientes, que cheguem. Por exemplo, os painéis solares, mesmo estando num país com muito sol, há uma produção brutal de energia. Quando é que essa produção brutal de energia? Quando as pessoas estão fora, quando as pessoas estão a trabalhar, não é quando as pessoas estão em casa, estão a cozinhar. Não é quando as pessoas precisam de aquecimento. Portanto, nós temos um pico de energia quando a energia não é tão necessária. E em termos tecnológicos ainda não existem baterias fortes o suficientes para conseguir armazenar a energia produzida durante os picos de produção para depois ser usada, pronto, nos picos de consumo. E uma coisa curiosa, muitos países que fazem investimentos brutais em energias renováveis, seja o vento, pronto, o vento não sopra quando uma pessoa quiser, o sol também não está a bombar, a solear quando uma pessoa quer. Solear, consegue... esta aqui foi boa, não é? Vamos guardar aqui, solear, dicionário de língua portuguesa, mas trademark da LX Invest. Exato. Sim, gosto muito de solear. Mas pronto, queria dizer aqui que uma curiosidade engraçada e chocante, talvez, é que países que investem muito em energias renováveis têm, por exemplo, geradores a gasóleo ou centrais de energia a carvão como backup para a energia renovável. Portanto, é uma pessoa está a produzir muito por um lado e depois está a gastar, pronto, a consumir energias sujas por outro. Sim. E depois ainda há mais um facto, que é o caso das energias renováveis serem caras. Na maior parte das vezes não são tão rentáveis como outros tipos de energia. E esse facto acho que era o ponto fulcral que eu queria tocar agora. Pode mudar a ideia das pessoas. Eu não sei, posso estar a ser injusto para com a mentalidade das pessoas em geral, mas eu acho que em geral, enquanto não custa nada, toda a gente quer que o mundo seja mais verde, que haja mais reciclagem, haja mais energia renovável, haja menos poluição, haja mais preservação da natureza e tudo mais. Mas quando toca a uma pessoa realmente tomar ações nesse sentido, isso não acontece tanto. E, por exemplo, é a questão do... Por exemplo, um exemplo semelhante é, por exemplo, os alimentos orgânicos. Alimentos orgânicos não tem químicos, não tem nada. É melhor para os produtores, é melhor para o consumidor, é melhor para tudo, mas tem um preço muito mais alto. Às vezes o dobro, às vezes o triplo do preço. E a maior parte das pessoas não vão para os alimentos orgânicos. Muitas pessoas também dizem, reciclagem aqui é, mas vão ao supermercado e trazem uns saquinhos de plástico, por exemplo. Exato. Não, é curioso curioso tu tocares nesse ponto, porque eu ainda há pouco tempo vi, é até uma atriz portuguesa, penso eu que famosa, eu não conheço, mas a minha namorada é que falou que ela era uma atriz bastante conhecida, que falava exatamente sobre isso, ou seja, ela disse, as pessoas são todas muito a favor de energias renováveis,
de tudo bio e gostam imenso de tudo orgânico e etc. Mas depois, quando toca a ir ao supermercado, compram do mais barato que vem cheio de plásticos. Quando querem pensar em comprar um carro, compram um carro mais velho a gasóleo que faz imensas emissões de CO2 e ninguém está disposto a investir o dinheiro para, por exemplo, comprar frascos de vidro para não gastar o plástico, em fazer as mudanças necessárias, vamos lhe chamar assim, para passar para a secção de não poluente, ou de mais rentável, ou mais, como é que se diz, amigo do ambiente. E isso é um ponto muito importante porque vai tocar, ou seja, vai andar a teu favor, portanto, em relação a esta história toda do petróleo, porque, de facto, as pessoas gostam de coisas bio, gostam de coisas amigas do ambiente, enquanto não tem que sair do bolso delas. Exatamente. Não é? Mas a partir daí, ou seja, quando isso acarretar encargos para elas dizem, pois, mas eu não posso fazer isso, ok? Então aí já falamos de maneira diferente. Portanto, nesse sentido eu concordo contigo quando tu dizes que se calhar o petróleo não vai a lado nenhum tão cedo. Exatamente, eu concordo plenamente com isso. E na questão da energia é exatamente a mesma coisa, porque, por exemplo, a Alemanha tem um arsenal de energias renováveis brutal, seja energia das marés, uma brutalidade de energia eólica. Eu agora não tenho os números comigo, mas tenho a ideia que ser para cima de 25% da energia na Alemanha seja produzida por fontes renováveis. Okay. E é um dos países que está na vanguarda nesse sentido. Mas, por outro lado, tem havido alguma revolta naquele país porque pagam a energia mais cara de toda a Europa. Uma das energias mais caras do mundo é na Alemanha. E isso é o preço a pagar. E eu, não sei, se calhar estou a ver muito mal a raça humana, a humanidade, estou com pouca fé na humanidade, mas era o que nós estávamos a falar. Quando toca no bolso de uma pessoa, é alto e para o baile. Eu sou a favor das energias renováveis, mas sou mais a favor da minha carteira. Exato. Eu gosto muito de energias renováveis, mas comecem vocês. Exatamente. Exato. Portanto, eu acho que nós ainda estamos a alguma distância, não sei, espero que pouca, mas acho que ainda estamos a alguma distância de conseguir transformar as energias renováveis numa indústria que funcione sem subsídios, numa indústria que seja autossuficiente e que, pelo menos, consiga igualar os preços do petróleo ou, possivelmente, baixá-los. Por exemplo, há um complexo de uma central solar, de uma central elétrica de energia solar no norte da África, que tem o custo por kilowatt ou megawatt, ou o que quer que seja, mais barato do mundo de energia. Portanto, são a ser dados grandes passos no sentido das energias renováveis, mas ainda não estamos lá, nem acho que lá vamos chegar tão depressa. Especialmente com Índias e Chinas a quererem crescer tanto, e o crescimento necessita de energia barata, e energia barata é o petróleo, ou se quisermos ser ainda mais agressivos, é o carvão. Ok. E eles dependem imenso de todas essas formas de energia, porque as produções em massa, as fábricas e tudo mais que eles têm, de certeza que funcionam não com energias renováveis, portanto com energias à base de carvão ou petróleo ou o que seja. Assim, a China, na Índia não tenho conhecimento, mas a China, eles têm investido imenso em energias renováveis, têm investido imenso em carros elétricos e tudo mais, e é o país que tem mais carros elétricos no mundo inteiro, que é um bocado inacreditável, mas é um facto. Todavia, estamos a falar num país com milhões e milhões e milhões de habitantes, em que apenas 2% da frota do país, de veículos, é elétrico. E 2% é uma brutalidade. Eu arriscaria que, em termos percentuais, não tenho números para comparar, mas em termos absolutos, a China é o país que tem mais veículos elétricos. Mas, todavia, tens os outros 98% que grande parte da energia vem de, no caso dos carros, gasolina, gasóleo, gás, o que seja, mas grande parte da energia da China é produzida por carvão.
e os carros elétricos todo limpinho, vai estar a ser carregado, outra vez com o que eu tinha dito antes, com energia possivelmente proveniente do carvão. Sim. Até existia, não sei se tu chegaste a ver, mas apareceu em algumas redes sociais e por aí fora, malta, que quando os carros elétricos começaram a surgir, eram os carros parados à beira da estrada e depois ter que ir lá um gerador que funciona sempre a gasóleo, e um gerador portátil, ir carregar o carro elétrico. Portanto, estamos a falar de uma coisa que é bastante frágil ainda. Não conhecia, mas não me admira nada. Sim, mas era um Jeep ou uma caminhoneta, uma coisa assim, com um atrelado, que era um gerador a gasóleo para ir buscar o carro elétrico que tinha ficado empanado na estrada. Claro. E isso vem também a tocar no ponto em que a tecnologia ainda não está no ponto essencial. A autonomia dos carros elétricos ainda não é boa o suficiente, ainda não atingiu um nível aceitável para ter uma adoção em massa. E os que começam a ter esse nível mais aceitável têm dois problemas. Um é que são brutalmente caros. Aí o outro é mesmo com fast charging, uma bateria grande leva entre meia hora e 45 minutos a carregar, do zero até ficar completamente cheio. E uma pessoa está a fazer uma viagem, tem que fazer qualquer coisa, não é conveniente. A questão de uma pessoa, pronto, vai para o trabalho, vem do trabalho, deixa o carro a carregar em casa, tudo bem. Mas uma pessoa que viaja muito e tem que reabastecer o carro, ainda por cima com menores autonomias, não é conveniente. Sim. E o petróleo, neste caso os derivados do petróleo, gasolina, gasóleo, até o gás, acaba por ser um combustível, e eu nem nunca tinha pensado muito nisso antes, mas começo a pensar que é um combustível brutal, porque não é tão caro como isso, é facilmente transportável e contém bastante energia, consegue ser transformado em quantidades bastante decentes de energia. E pronto, isto tudo a juntar ao facto do consumo mundial de petróleo continuar a subir, não é? Sim, porque agora também, pronto, para inventar todos estes meios, todas estas energias renováveis, é preciso petróleo, é preciso grandes geradores, grandes máquinas, grandes fábricas, e tudo isso tem que ser, lá está, foi como tu disseste, tanto nós, mesmo que quiséssemos, não temos baterias suficientes para carregar tanta energia como aquela que é necessária. Portanto, o mundo durante anos e anos e anos dependeu de petróleo, e agora, obviamente, para investir nas energias renováveis precisa ainda de muita dessa tecnologia. Sem qualquer tipo de dúvida. E eu até ia sugerir uma questão, que é o gás natural, que o seu consumo está a crescer a níveis brutais. E pronto, não sendo petróleo, acaba de ser. Também não é um derivado do petróleo, mas onde há petróleo é gás natural e andam de mãos dadas, portanto vou incluí-los no mesmo saco. E o gás natural é muitíssimo, mas muitíssimo menos poluente, pronto, tanto com o petróleo, mas especialmente com o carvão. E acho que é uma alternativa bastante viável, muito menos poluente. Dá para abastecer veículos, pronto, se forem convertidos para GPL. É usado especialmente para aquecimento de casas e muito para produção de energia. Portanto, acaba por ser... Pronto, não é tão barato como o carvão, porque o carvão é super barato. Mas o gás natural é um bocadinho mais caro e polui muito menos. 3 vezes menos, ou se calhar menos ainda, não sei. E talvez seja um bocadinho hipócrita da nossa parte, humanidade, de querer passar dos 80 para os 8. Portanto, nós estamos a poluir muito, vamos passar a poluir nada. Eu acho que isto sim, tem que haver uma fase de transição, não é? Exato, tem que haver uma mas fase é uma coisa de que não pode acontecer assim de repente. Claro. Isto é uma coisa que vai levar 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei. Portanto, não creio que seja possível daqui a 10 anos que já quase não se veja petróleo. Sim, concordo plenamente com isso. Tem que haver uma fase de transição, porque não é de hoje para amanhã que se vai fazer a mudança, e quem disser o contrário penso que está completamente iludido. E tanto, gostava de dar aqui um exemplo. Aqui no Reino Unido, eu não sei, porque eu não tenho a certeza se isto vem da parte do governo ou se vem da parte das marcas, dos produtores de automóveis, mas a partir de 2040, portanto é 20 anos à frente, não se vão produzir mais carros a gasóleo, a gasolina ou híbridos.
Ok. Os carros já existentes, claro que vão continuar a funcionar, claro que vão continuar em andamento, mas vão parar de ser produzidos. E eu acredito que isto seja possível, mas aqui o ponto importante é que estamos a falar há 20 anos. 20 anos é muito tempo. E eu acho que o petróleo nestes 20 anos ainda tem muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo para dar. Uhum. Sim, sim, sim. Sim, ok. Sim, visto por esse lado, penso que está mais do que justificado um investimento, porque até lá ainda temos muito para andar, ainda temos muito para ver e para fazer, não é? E acho que sim, acho que. Mas por acaso tocámos agora aqui nos pontos que eu li no teu artigo e fiquei intrigado e eu acho que tem um pouco a ver com isto. Tu falaste de uma coisa que é o Grubble, que é o Green Bubble. Exato, isso por Não é? acaso. Eu acho que isso tem um pouco a ver com tudo isto que estamos a falar, não é? Portanto, isto é tudo um bocado. Ou seja, vamos mudar o mundo todo de um momento para o outro, sem olhar a consequências, ou se calhar não desta maneira, mas vamos mudar tudo já imediatamente, e isto se calhar não é execuível, não é? Mas no entanto está tudo com a febre do. Está toda a gente com a febre das energias renováveis e das poupanças sei lá, Exato. do uso do petróleo, chamemos-lhe assim, não é? Sim, exato. Petróleo, carvão e tudo mais. E pronto, tinhas-me perguntado há bocado o que é que eu não gostava na Greta. Eu acho que a sua filosofia é brutalmente nobre e eu admiro-a por isso, mas por outro lado ela é fundamentalista. É Sim, quase sim, sim. uma terrorista, uma terrorista das verduras. Vamos Afinal eu dizer tinha assim. razão, não é? Afinal eu tinha razão. Tinhas um bocadinho. Pois. Mas pronto, queria dizer que adoro o termo Grubble, Green Bubble, acho que é brutal. Não é da minha autoria. Havia Que alguns pena, que é pena. autores a escreverem isto que epá, eu acho que está aqui uma junção de duas palavras que faz uma palavra melhor ainda. Portanto, não sei quem inventou, mas queria deixar aqui os meus sinceros parabéns a quem o fez. E fica, né? Para, se ele nos estiver a ouvir, quem sabe? Exatamente. So, thank you very much for Grabelsons. Garbanzons. Que ele se calhar não fala português, mas pronto, ficou aqui em uma língua esquisita, em a portugueseira. Exato. E pronto, mas pronto, sim, eu acho que esta questão é muito importante e acho que a maior parte das pessoas não tem noção do que é que se está a passar e do que é que isto vai. De que maneira é que isto vai condicionar a vida das pessoas. Portanto, uma é a mudança muito rápida que eu creio que não seja possível e a outra é, pronto, é quanto é a mudança na carteira das pessoas, quanto é que isto vai custar Exato, e exato. quem é que vão ser as pessoas. Eu tenho a certeza que muita gente vai continuar a chegar-se à frente, sim, sim, não me importo de ser taxado em mais 10%, mas quero que seja tudo verde, quero que a energia seja eólica, quero que o meu carro seja elétrico, não quero Uhum. ter centrais a Sim. carvão num raio de 50 km, sei lá, o meu país, uma coisa assim do género. Mas o ser humano é um ser que está programado na sua autopreservação Sim, sim. e é difícil ser altruísta, seja a pensar nos filhos, seja a pensar nas gerações futuras, em uma pessoa sacrificar-se para, neste caso, a nível económico e talvez até em nível de comunidade e tudo mais, porque uma pessoa vai ter que abdicar de várias coisas. Pronto, uma pessoa, aqui o fundo é que uma pessoa vai ter que fazer sacrifícios, essencialmente económicos, para apoiar esta causa. E quando, é Certo. o que eu disse há pouco, quando isto tocar no bolso das pessoas, é que vamos ver do que é que nós somos feitos. E eu creio que a generalidade das pessoas, não digo que vá contra as energias verdes, as energias renováveis, mas certamente que vão deixar de as apoiar. E creio que muita gente vai dizer: não, 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 vamos, mas é voltar atrás, que isto Sim, antes é que exato. era, que eu. Ok, eu se calhar tossi um bocado, tenho aqui poluição e tal, e não sei o quê, mas tenho dinheiro no bolso, quero ir de férias, posso ir de férias. Exato, exatamente, exatamente. Sim, eu acho que isso vai acontecer imenso e não E sei até que, não sei até que ponto é que as pessoas irão resistir a esse. exato. E é assim, só que isto é muito interessante, porque isto tem uma data de questões por trás. Por exemplo, uma questão super interessante. Sabias que os 10 maiores barcos cargueiros do mundo
poluem mais do que todos os automóveis, carros, autocarros e tudo mais do mundo inteiro. 10 barcos poluem mais do que todos os veículos motorizados terrestres do mundo. É impressionante. Isto é brutal. É brutal. É impressionante. E se nós cortarmos com estes barcos, é assim, pronto, há sempre a questão de podermos conseguir mover estes barcos com outro tipo de combustível, anda-se a falar muito do hidrogénio, pode ser que haja grandes revoluções nesse sentido, mas a verdade é que a tecnologia atual é uma coisa que não se pode abdicar. Ou se abdicarmos, vamos deixar de ter tudo o que estamos habituados. Coisas tão simples como bananas no supermercado, que uma pessoa compra um cacho de bananas e custa se calhar €1, se calhar nem tanto. Mas vem do outro lado do mundo, são coisas que nós nos esquecemos. Sim, exato. Todos os produtos que vêm da China e de outros países, vamos deixar de ter Coca-Colas, vamos deixar de ter os carros que não são produzidos no nosso país, é quase cortar com toda a importação, é matar o mercado global, é queimar esta aldeia global. Isto são imensas condicionantes que estão por trás. É como uma questão engraçada, também se falou, acho que foi o ano passado, na Suíça, em Davos, onde os milionários do mundo todo se reúnem para discutir os problemas do mundo. Exato. E o aquecimento global e o efeito estufa e as energias verdes e tudo mais foi o grande tema. E a questão engraçada e que muita gente acabou por se revoltar nesse sentido, pelo menos nas redes sociais, é que milionários e atores e tudo mais americanos deslocam-se de um lado para o outro lado do mundo no seu jato privado super poluente para discutir os efeitos de estufa, do aquecimento global e tudo mais. Exato. E isto, é assim, e isso não cai bem com as pessoas, não é? Não cai bem. A questão não é de não cair bem. Toda a gente que se revoltou contra estes atores milionários, o que quer que seja, contra essas pessoas, eu acho que é um bocadinho hipócrita da parte, apesar de terem razão, é um bocadinho hipócrita da parte dos atores, dos milionários, por viajarem e poluírem nesse sentido, mas se calhar ainda é mais hipócrita, ou pelo menos demonstra ignorância da parte das pessoas que o julgaram nesse sentido. Porque será que essas pessoas que o julgaram estão dispostas a deixar de ter bananas no supermercado? A deixar de ter tudo quanto é produtos importados? Deixar de ter Coca-Cola? Deixar de ter isto? Deixar de ter aquilo? Exato. Eu penso que isto toca um bocado numa questão que é as pessoas também, se calhar, não estarão bem informadas sobre isto. Porque, por exemplo, eu desconhecia esse facto dos barcos e estou chocadíssimo, não é? Como é lógico, porque não é fácil uma pessoa conceber sequer essa ideia, não é? Porque eu acho que imaginar que 10 barcos poluem mais do que todos os carros do mundo, que são, não sei, milhões e milhões, é difícil, para mim é difícil. Mas se calhar as pessoas, ok, por um lado eu consigo compreender isso, porque as pessoas, lá está, voltamos àquilo que tínhamos dito, não querem pagar, por exemplo, mais 50 cêntimos por umas bananas que são bio, porque estas bananas que são, sabe-se lá de onde, do Chile ou do não sei quê, custam menos 50 cêntimos, que não é nada, não é? Mas as pessoas preferem o mais barato porque é o mais barato e porque... Não sei, eu penso que seja um pouco por questão de desconhecimento, não é? Porque ninguém... Não sei, quantas pessoas é que tu achas que conhecem esse facto sobre esses cargueiros gigantes? Pois, eu acho que não muita gente. Esperemos que com este episódio a gente consiga informar mais gente. E que as pessoas tomem decisões mais informadas, seja para que lado forem. Mas isso também é uma questão, porque as pessoas, estando completamente informadas em tudo o que têm que abdicar para aderirem ao Gravel, eu acho que o Gravel, esta bolha verde, ia desinsuflar brutalmente. Ok. É uma boa perspectiva. E isso seria bom para o preço do petróleo em geral. Gostava de dar aqui uma pequena nota, uma opinião bastante interessante. Quando o preço do petróleo está em alta, certo, é quando as pessoas em geral investem mais a procurar alternativas para o petróleo. E quando o preço está em baixo, é quando as pessoas não querem tanto saber e pronto, e deixam-se simplesmente andar com o preço do petróleo, porque se o preço está barato, vamos continuar. Todavia, esta retórica das energias renováveis e do não ao petróleo e não aos hidrocarbonetos, eu não vou dizer que tenha vindo com o petróleo... Pronto, vem um pouco com o petróleo em baixo, de facto,
mas ainda tem estado creio eu, na minha opinião, não tenho dados, porque são dados um pouco complicados de concretizar, porque sei que o petróleo está em baixo, sei que o petróleo tem vindo a baixar. Agora, o que é que o causa? Pronto, eu acho que isto é um facto claro, é este esquecimento do petróleo. O outro é talvez a super oferta por causa da Shale Revolution nos Estados Unidos. Mas a questão é que isto está-se a passar quando o petróleo está em baixo. Okay. Se esta retórica continuar forte, um dia que o preço do petróleo suba, e pronto, isto contra mim e contra os meus investimentos em petróleo falo, mas provavelmente muito mais capital será enviado para projetos de investigação e tudo mais para encontrar alternativas ao petróleo. Ok. É uma boa Se esta perspectiva. retórica durar tanto tempo, que eu não sei como será, mas provavelmente vai durar porque os políticos em geral estão a fazer projeções a 15, 20, 30 anos, portanto creio que isto ainda tem... Portanto, pensas que veio para ficar? Os planos estão a ser feitos a longo prazo. Agora, se irão durar dessa forma ou não sei, mas eu provavelmente apostaria que sim. Todavia, isto vai-me remeter para a questão anterior, que é as coisas não podem ser feitas de um dia para o outro. Eu acho que o futuro vão ser as energias renováveis, mas acho que ainda temos muita papinha para comer até lá chegar. Sim, eu concordo plenamente com isso. Portanto, as coisas não são feitas de hoje para amanhã e teremos que transitar de alguma maneira, fazer uma fase de adaptação, a meu ver. Se calhar daqui a uns 20 anos. Acho essa meta que foi estabelecida daqui a 20 anos, deixar de produzir carros a gasolina e gasóleo e tudo mais, um pouco irrealista, na minha opinião. Cá estaremos para ver. Sim. Para resumir, quero saber como é que pretendes investir como é que tu pretendes investir no petróleo? Em que formato queres investir? Em empresas, em investigação, em exploração e como? Se é em ações, em fundos de investimento, como é que tu pretendes fazer? Explica-nos um pouco, e para as pessoas também que estão a ouvir, explica um pouco como é que tu, como investidor, vais fazer isso. Eu já comecei com valores bastante modestos, com muita pena minha, mas já investi em cinco ações diferentes que têm algumas desvantagens e têm outras vantagens. Qual é que foi a minha abordagem? Foram empresas grandes, empresas muito grandes, pronto, diria eu. Então, quais é que foram as empresas? A nível da Inglaterra foi a Shell e a BP. A nível dos Estados Unidos foi a ExxonMobil, a Chevron e a BHP Billiton. Ok. Portanto, são grandes empresas brutalmente líquidas, fáceis de comprar, fáceis de vender. Talvez não seja a melhor opção para mim, visto serem empresas tão grandes, tão integradas, que vão desde a exploração até ao transporte, a nível de refinaria. Basicamente são empresas muito grandes que estão... é chamada de integração horizontal, que fazem desde a produção até a distribuição, até por exemplo a BP, temos as bombas de gasolina da BP. Portanto, fazem tudo. Sim. O que, se por um lado dá-nos um bocadinho mais de segurança e estabilidade, por outro não seguem tão proximamente o preço do petróleo. Mas sendo isto uma aposta a longo prazo, eu acho que são a minha melhor opção, porque são fáceis de comprar, fáceis de vender e no longo prazo, obviamente, irão seguir o preço do petróleo. E, por fim, algo que me as fez escolher são os brutais dividendos, na casa 4, 5, 6, agora que a queda 7, 8,5% de dividendos é uma coisa brutal. Falamos que é em ter o nosso investimento em 12 anos, 11 anos, 13 anos e continuar com as ações. Acho que é brutal. E enquanto o preço... Se eu tivesse um valor elevado, vamos dizer 1.000 euros pelo menos, eu teria investido na hora, 1.000 euros, pumba, e ia continuar com investimentos regulares todos os meses. Não posso, não tenho esse montante disponível, então estou a investir todos os meses menores quantias e vou dividindo por estas empresas conforme o seu preço. Pronto, o seu preço, se o preço estiver mais baixo, o dividendo está mais alto. Escolhi estas 5 empresas, provavelmente vou continuar com as mesmas
E pronto, este é o meu plano de ação. Espero que toda a gente pense que eu estou muito errado e muito enganado e que o preço se mantenha baixo para eu conseguir reforçar a minha posição Para tu reforçares a tua posição, exato. e eventualmente deixar que as coisas se desenvolvam e esperar que o meu raciocínio esteja correto. Eu estou bastante convicto neste tipo de investimento, talvez como nunca tenha estado em nenhum outro. O único outro investimento temático que eu fiz e continuo a fazer é o ouro, muito por influência de leituras. Mas este aqui, pronto, obviamente, muita influência de leituras, mas acaba por ser um raciocínio meu. E isto é uma coisa que eu descobri agora pela primeira vez, quando uma pessoa investe completamente de acordo com as suas convicções, uma pessoa tem muito mais confiança no que está a fazer. Não sei se estou certo, não sei se estou errado, eu acho que estou certo, mas posso estar redondamente enganado e pronto, e será outra lição quando se essa altura chegar. Mas também creio que me vai fazer sentir o super-homem se eu estiver certo. Exato. É assim, eu penso que, pronto, adicionando àquilo que tu estavas a dizer, eu penso que quanto mais não seja, quando investes em algo que tu acreditas, pelo menos tens um outro tipo de motivação. Se calhar encaras algumas perdas, embora poucas que sejam, por exemplo, encaras de outra maneira, dizes porque acreditas naquilo e então mantens-te firme na tua posição, e penso que há muita coisa nesse sentido que torna o investimento mais fácil e estás a andar no sentido em que tu acreditas, ou seja, eu acredito nisto, acho que isto é o rumo que a humanidade devia tomar e mantens-te fiel a isso. E eu acho que isso é super merecedor de todos os, como é que se diz? Não digo elogios, mas acho que isso merece imensa consideração, porque tu não estás a investir apenas numa coisa que ouviste falar numa pessoa que disse no outro dia. E pronto, estás a investir e a ajudar a causa em que tu acreditas. Eu espero que as pessoas partilhem da mesma opinião do que tu, porque é sinal que assim toda a gente se dá bem, tu e as outras pessoas que investirem. E se calhar conseguiste até mudar um pouco a minha opinião, porque em relação a certas coisas eu não tinha noção, não tinha algumas ideias e gostei desta conversa principalmente por causa disso, porque eu acho que foi muito útil no sentido de eu perceber certas coisas de que não tinha ideia, não fazia a mínima ideia, e talvez até eu fique aqui com um bichinho. Talvez. Olá, olá! Exato. Nunca se sabe, nunca se sabe. Portanto, vamos ver o que é que o futuro nos reserva e vamos esperar que as coisas continuem a evoluir no sentido que nós queremos, no sentido certo também. Muito bom. Queres adicionar alguma coisa, X? Alguma última nota para as pessoas? Quero sim. E tal Então, como pedi no meu post, também vou pedir aqui. Já sabem o nosso slogan, o nosso motto, o vosso feedback é a nossa motivação e neste caso é ainda mais motivação, pelo menos para mim, porque dediquei bastante tempo e motivação e energia e continuo a dedicar neste sentido, neste setor do petróleo e adorava ouvir a vossa opinião sobre isto, seja a dizer, sim senhor X, tens toda a razão, é muito lindo, gosto muito, também invisto muito, ou dizerem-me não, isso é estúpido, não faz sentido. Dizer assim, acho que és parvo, petróleo é para gajo sujo. Pronto, quero muito ouvir isso, mas ainda quero mais ouvir o porquê. Seja para concordarem comigo, seja para discordarem comigo, até pode ser que me façam mudar de opinião. Portanto, agradecia muito, muito mesmo os comentários nesse sentido. E já sabem que estes comentários, pelo menos um deles, uma das pessoas que comentar todos os nossos posts, vai se candidatar ao sorteio de 50 euros em Bitcoin. É qualquer coisa. Ou mantêm a Bitcoin, ou vendem a Bitcoin e compram petróleo, ou vão jantar fora, mas é qualquer coisa. Exato. Qualquer coisa isso há de dar. Exatamente. Exato. Pronto, olha, X, muito obrigado pelo teu contributo e por teres falado aqui dessa tua nova perspectiva e de nos teres iluminado. A mim também, portanto sou eu o entrevistador, mas para quem
ainda não tinha percebido, eu não tinha conhecimento nenhum de todo este ramo do petróleo, não tinha absolutamente conhecimento nenhum, e agora fiquei um pouco mais esclarecido sobre isto, e acho que esta conversa foi muito positiva. Espero ter sido também esclarecedora para quem nos ouve, e quem sabe não comecemos todos a investir em petróleo graças a ti, X. Esperemos que sim. Vamos de só nós, esperar que eu não sofra um atentado da parte da Greta, porque ela se calhar não acha tanta piada nunca se este sabe, facto. nunca se sabe, nunca se sabe. Mas se ela vier atrás de ti, nós cá estaremos como fiéis ouvintes e amigos para te apoiar. Pensei que fosse para me enterrar. Não, nada disso. Ninguém aqui fará uma coisa dessas. X, um grande obrigado. Até uma próxima. E cá nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado. Até à próxima. Vamos terminar agora que eu tenho que ir trancar a porta antes que a Greta chegue.